Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. As tecnologias digitais estão por toda parte, no supermercado, no ônibus, na cozinha, na lavanderia da nossa casa. Na educação também elas vêm sendo cada vez mais usadas com muitos benefícios, mas também com alguma controvérsia e desafios. Professores e também pais e estudantes precisam estar atentos para tirar o melhor proveito do uso dessa importante ferramenta, e este é o tema do meu bate-papo de hoje com a professora Anelisa Ribeiro, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG. Segundo ela, o uso da internet não é tão livre como se pensa, pois existe uma cultura própria, controlada pela comunidade do ambiente, e que é preciso ser conhecida. Primeiro, ser um cidadão usuário dessas tecnologias. Antes, usa, você conhece, sabe como funciona e quais são as práticas das pessoas naqueles ambientes. Entendeu que instrumento que está usando. Porque se ele não é usuário, não tem uma continha lá, não sabe nada, é muito difícil ele imaginar o que ele vai fazer com aquilo. Então, o ideal é ele sabe o que é, como é que funciona, o que é feito ali, o que é, vamos dizer assim, a etiqueta daquilo, né? O que se faz, o que não se faz, quais são os riscos, quais são as vantagens e tal. E esse professor, não é só uma questão de pegar a aula dele e transformar num PowerPoint colorido, não é só isso. Quando você usa, por exemplo, alguma ferramenta digital para ensinar a redação dos alunos, dessa forma você tem que mudar a sua maneira de conceber uma aula, porque muito dessa atividade pode ser feito à distância. Você tem que pensar como é que você vai avaliar, porque você consegue monitorar as pessoas produzindo o texto de uma maneira que você não poderia monitorar antes. Como esse texto foi construído, por exemplo, se ele for construído por 2, 3 pessoas, em colaboração, como é que você vai dar ponto para essas pessoas? Elas têm atividades diferentes, ações diferentes sobre esse texto, mas todas boas, todas necessárias. Você não vai receber, no final de uma certa data, um texto que é um produto de um processo que você não conheceu. Você vai conhecer todo o processo e saber como eles chegaram naquele produto. Então tem coisa que muda, assim, a nossa cabeça tem que frequentar um outro espaço, e isso às vezes entra em conflito com o que a gente conhece como as práticas e as regras de uma escola completamente offline, né? Vamos dizer assim. E como está tudo muito misturado, é importante saber dessas coisas. No mínimo, os alunos estão inseridos em alguns desses ambientes, né? Um professor que está inteirado dessas possibilidades, ele pode encontrar diálogos mais francos, mais interação interessante, né, com os meninos. E isso pode fazer diferença, claro. Agora, eu não posso de excluir a aula analógica, a aula tradicional, expositiva, porque ela continua podendo ser ótima. Em alguns casos o pessoal começa a falar como se o que foi feito antes não valesse, né? Vale e vale muito. Aulas expositivas maravilhosas são aulas expositivas maravilhosas, né? Muitas vezes o que você tem que fazer realmente é falar. Você pode também escolher uma ferramenta digital para dar uma aula péssima. O que precisa ficar em evidência é que o professor componha bem essa aula dele, usando as tecnologias, tanto analógicas quanto digitais, que são pertinentes para essa aula. E não, vamos dizer assim, maquiar a aula, né? Não é bem essa a ideia, não. É importante a gente entender o que a gente está fazendo. Então não é uma questão assim, a tecnologia vai salvar o mundo, não, né? De jeito nenhum. Embora também haja uma ala de pessoas, pensadores, professores, que tratam um pouco assim, né? Como se fosse salvar o mundo, se fosse uma coisa milagrosa, que isso fosse resolver a educação, essa coisa do dispositivo mesmo. Muitas políticas públicas, assim, muito entre aspas, tratam um pouco dessa maneira. Vou comprar tablet, vou distribuir para todo mundo e está resolvido. E é claro que não está. E a pessoa ganhar o tablet e não ter a menor ideia do que fazer com ele é complicado. E isso a gente só consegue com qualificação, com discussão, com debate, com a participação das pessoas, como eu disse no início, como cidadãos usuários dessas tecnologias que são sociais. Elas não são especificamente feitas para a gente usar na sala de aula. Elas chegam primeiro, na maioria das vezes, para serem usadas em situações muito diversas. Eu conheço pessoas mais velhas,
diante da oportunidade de aprender a usar, por exemplo, o Skype, possibilidades da comunicação à distância, porque algum filho foi morar fora. Aí a pessoa foi lá e aprendeu aquilo e acha maravilhoso. E, quer dizer, não tem idade para isso, não tem. O que tem é a necessidade e a vontade que a gente tem de participar usando essas ferramentas que estão à nossa disposição. Na sala de aula isso também é possível. É mais ou menos assim, um deslocamento do que a gente poderia fazer em outras instâncias, a gente trabalha para fazer com a escola também, né? A escola não está fora disso. O que os pais podem fazer dentro desse contexto que você aborda na sua produção, aí, no seu trabalho? Os pais, eles estão... Os pais, os professores, os alunos, os filhos, né? Isso tudo são papéis nossos, né? Eu sou professora, mas sou mãe de um menino que usa essas coisas e tal. Então, eu acumulo todos esses papéis e eu preciso participar dessas coisas com ele, até porque a gente sabe que a internet é um mundo de coisas também. Para ajudá-lo a fazer as coisas de uma maneira mais segura, de uma maneira mais ética, por exemplo. Não vamos pensar numa questão tipo bullying, ou comentários que vão atingir moralmente os colegas, fazer gozação muito além da conta e tal. Isso é uma coisa que não é uma questão só da escola. Uma coisa que é a educação que a gente precisa discutir com as pessoas. É um debate sobre ética, educação, muito mais amplo do que a escola pode também abordar. Né? E os pais têm que estar atentos. Os pais têm que estar atentos e entender, né, como isso funciona ali. Isso aí eu acho que é fundamental. É uma questão de aprender como funciona esse ambiente. Até mesmo para poder valorizar ou compreender também uma aula diferenciada usando os meios digitais, né? Isso, exatamente. O cara pode achar que o professor está brincando, né? Uhum. O professor está levando joguinho para a sala. É. E não é só isso. Muito bem. Anelise, para encerrar, e o livro? O Letramento Digital em 15 cliques. Você, Anelisa Ribeiro, e a Anelisa Novaes, as organizadoras, não é isso? Esse livro é uma coletânea. Em vez da gente ficar só chorando, problema de infraestrutura, não sei o quê, né? Falando da dificuldade, a gente chamou 15 pessoas que dão aula de diferentes disciplinas, em diferentes níveis de ensino, para relatar mais ou menos da mesma maneira, para relatar suas experiências boas e para dar, talvez, inspiração para os professores que têm vontade de fazer alguma coisa, de se inspirar em alguma coisa. A ideia não é fazer assim, um manual de como dar aula usando ferramenta X. Não é por aí. O ideal é que a pessoa olhe aquela experiência e pense, né, como é que ela poderia fazer na escola dela, com os alunos dela, no ambiente dela. E, nesse sentido, acho que o livro ajuda bastante. E isso quer dizer também que o livro não está acabando, né? Porque senão você teria feito o seu livro na internet. De jeito nenhum, mas não acaba mesmo. Não, o livro é uma outra tecnologia com a sua função e seus modos de circulação, né? Professora Ana Elisa Ribeiro, ou Ana Digital, no Twitter, ensina que as possibilidades de uso das tecnologias são muito mais amplas do que o aparelho simplesmente pode dar. Por hoje é isso, obrigado por sua audiência. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência. Te espero na semana que vem. Até a próxima.